O sofrimento é uma das questões mais debatidas na história da humanidade. Esse é um dos assuntos dessa série Grandes Perguntas da Vida. Antes de continuarmos, se você está gostando do material que eu estou postando, não deixe de dar o seu like, curtir, comentar, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Filósofos da antiguidade tentaram compreender o sofrimento. Sêneca, filósofo estoico, dizia que a dor faz parte da ordem do universo e que o homem deve enfrentá-la com dignidade. Epicteto, que viveu como escravo, ensinava que não controlamos o que acontece conosco, apenas nossa reação ao que acontece. Para os filósofos estoicos, a sabedoria está em aceitar o sofrimento, ou ao menos controlar nossa reação a ele. Mas isso realmente responde à pergunta mais profunda: por que o sofrimento existe? A Bíblia aborda essa pergunta de outra forma. Ela não começa respondendo essa pergunta com uma teoria. Ela começa com uma história. A história de um homem justo que perdeu tudo. O nome dele era Jó. Em Jó, capítulo 1, versículo 1, nós lemos: havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em Jó 1, 21, lemos: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O sofrimento de Jó é perturbador por uma razão. Ele não estava sendo punido. A lógica simples do mundo diz: quem sofre deve ter feito algo errado. Aquela história, por exemplo, no Novo Testamento do homem que nasceu cego, as pessoas queriam saber do Senhor Jesus quem pecou primeiro, ele ou os seus pais, para que ele nascesse assim. Essa é a lógica do mundo. Mas Jó desmonta essa ideia. Muitas vezes o sofrimento entra na vida sem explicação. No livro O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis tenta responder exatamente essa pergunta. Lewis começa tratando da liberdade humana, dizendo que Deus criou seres humanos livres. Um mundo com liberdade real também permite a possibilidade do mal. Sem liberdade, não existiria amor verdadeiro. E o sofrimento de Jó envolve uma ação maligna, ainda que permitida por Deus. Essa é a razão por que o sofrimento entrou na vida de Jó. Foi uma ação maligna, permitida por Deus, mas não por causa de algo que Jó tenha feito. O sofrimento como despertador. Lewis escreve algo famoso: a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Ou seja, a dor revela nossa fragilidade. Ela nos confronta com nossa necessidade de Deus. Ele também diz que o sofrimento pode ser redentor. Lewis argumenta que o sofrimento pode produzir humildade, transformação, retorno a Deus. Mas ele também reconhece algo importante: nenhuma explicação filosófica elimina totalmente o peso da dor. O problema do sofrimento não é intelectual, mas existencial. Nenhuma explicação filosófica consegue realmente resolver o problema do sofrimento humano. Então a Bíblia entra exatamente nesse ponto. O livro de Jó não oferece uma explicação simples para o sofrimento, mas ele nos conduz a algo mais profundo: conhecer quem Deus é. Jó trocou a necessidade de explicações sobre o seu sofrimento pela confiança. Em Jó capítulo 13, versículo 3, lemos: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Um momento decisivo ocorre em Jó 38, 1 a 4. Na verdade, deveríamos ler o capítulo 38 inteiro. Sintetizei nesses 4 versículos. Deus não explica a Jó a causa do sofrimento. Ele apenas revela quem ele é. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo,
se tens entendimento. Em Jó 42:5, Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Curiosamente, quando Deus fala com Jó, ele não explica a causa do sofrimento. Em vez disso, Deus revela sua grandeza e mostra que há dimensões da realidade que ultrapassam o entendimento humano. A chave é que quando Jó passa a ver quem Deus é, algo muda dentro dele. A necessidade de uma explicação dá lugar à confiança. O sofrimento de Jó levanta a pergunta, mas a resposta plena começa a aparecer séculos depois, na cruz. O sofrimento não tem a última palavra. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, lemos: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Na cruz, Deus não apenas fala ao ser humano em sofrimento, ele entra no sofrimento humano. Talvez o sofrimento seja a pergunta mais antiga da humanidade. Filósofos tentaram compreendê-lo pela razão. A experiência humana tentou explicá-lo pela vida, mas o Evangelho revela algo maior. Na cruz, Deus mostrou que ele não abandonou o mundo ao sofrimento. Ele entrou no sofrimento humano para redimir a história. E talvez seja por isso que a história de Jó continua falando ao coração humano até hoje. A história de um homem como nós, como eu, como você, que decidiu continuar fiel a Deus, mesmo quando não conseguia entender seu sofrimento. O Senhor Jesus compreendeu plenamente a razão do seu sofrimento. Ele sabia que não estava sendo punido por pecados que tivesse cometido, mas pelos nossos, e ainda assim aceitou passar pelo sofrimento. Por quê? Porque triunfando na cruz, abriu para nós um novo caminho. Sermos cheios do seu Espírito e aprender a compreender o amor de Deus e a sua presença constante conosco, inclusive no meio do sofrimento. Assim como aconteceu com Jó, a cruz nos ensina que conhecer quem Deus é transforma a maneira como enfrentamos o sofrimento. Sofrimento não se explica completamente. Ele se enfrenta com fé e se ilumina na cruz. A pergunta nesse ponto é: você está sofrendo? Está tentando entender a razão do seu sofrimento? Que tal tentar trocar a explicação pela confiança em Deus, pela fé, para que você possa, como Lios, como Jó e como tantas pessoas, entender o que a Bíblia tenta nos ensinar na cruz. A presença e a companhia de Deus muda completamente a forma como nós sofremos. Esse vídeo terá continuidade e na parte 2 falaremos sobre o problema do sofrimento sobre a ótica da glorificação futura. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Até o nosso próximo estudo dessa série.